A humanidade está voltando para a Lua agora, ao mesmo tempo em uma nova corrida espacial silenciosa. Países e empresas disputam um ponto específico e sombrio no Polo Sul lunar, onde gelo escondido pode decidir o futuro da nossa espécie no espaço. Durante mais de 50 anos, ninguém pisou no solo lunar. Nenhuma base foi construída, nenhuma cidade espacial saiu do papel. E então surgem datas, foguetes novos, planos discretos, e todos apontam para a mesma região escura, longe dos nossos olhos, aqui da Terra. A pergunta não é mais se a humanidade vai voltar para a Lua, mas por que isso está acontecendo agora, ao mesmo tempo, e o que existe lá em cima que não podia mais esperar? A resposta simples é direta e incômoda. Estamos voltando porque a Lua deixou de ser símbolo e passou a ser necessidade. A nova corrida espacial começou sem fogos de artifício, sem discursos gigantescos. Enquanto você vive a rotina aqui embaixo, potências reposicionam foguetes, sondas e ambições em direção ao mesmo alvo frio. A Lua, desta vez, não é um salto simbólico para fotos históricas. É uma disputa estratégica por tecnologia espacial avançada, recursos e poder em órbita, e além dela, na primeira corrida espacial, o objetivo era mostrar quem mandava. Estados Unidos e União Soviética transformaram a Lua em palco político, não em laboratório permanente. Assim que uma bandeira foi fincada, o interesse público caiu, e o satélite voltou a ser só um ponto pálido no céu noturno, distante da vida real das pessoas. Agora, não são apenas dois países. Agências espaciais da Europa, dos Estados Unidos, da China, da Índia, do Japão e empresas privadas disputam órbitas, janelas de lançamento e regiões específicas da superfície lunar. O que antes era demonstração de força, virou corrida por ciência de fronteira. Mineração espacial, infraestrutura e vantagem estratégica em plena escuridão do espaço. Talvez você nem perceba, mas essa nova corrida já define quanto da sua vida depende do espaço. Satélites de comunicação, navegação global, previsão do clima e até transações bancárias orbitam acima da sua cabeça. Quem dominar a infraestrutura próxima à Lua pode influenciar esse ecossistema invisível que sustenta o mundo moderno, silenciosamente. A grande diferença é que desta vez a Lua não é o fim da jornada, e sim o tabuleiro central. O foco não está só em pousar astronautas, mas em construir presença contínua, testar tecnologias e usar a Lua como plataforma para o sistema solar. É como se o velho satélite tivesse sido promovido à porta de entrada oficial para o espaço profundo e para uma futura civilização multiplanetária. Esse cenário lembra Ad Astra, em que a superfície lunar vira rota comercial e zona de disputa silenciosa. Na vida real, ainda não existem tiroteios em crateras ou perseguições armadas entre rovers, mas o clima de tensão discreta, com nações se apressando para garantir seus lugares no Polo Sul lunar, é real, calculado e cada vez mais acelerado. O mais inquietante é que essa corrida não acontece em estádios lotados, e sim em centros de controle discretos, reuniões diplomáticas e contratos privados de tecnologia espacial. Quando você escuta a palavra espaço, pense em aventura. Quando governos e empresas olham para o espaço hoje, enxergam recursos limitados, posições estratégicas e uma chance de escapar dos limites da Terra. E essa mudança de perspectiva explica por que o foco saiu do simples ato de pousar e passou a mirar um lugar específico, gelado, em sombra eterna e cheio de perguntas. É justamente lá que a nova corrida espacial deixa de ser apenas política e se torna uma disputa direta por água, energia e futuro da exploração espacial. Imagine um lugar na Lua onde o Sol nunca nasce. Crateras tão profundas que a luz não alcança o fundo. Ali, a temperatura despenca a valores extremos, mais frios do que qualquer deserto da Terra nesse breu permanente. Os cientistas encontraram algo que mudou o jogo. Sinais claros de gelo de água, escondido no interior dessas sombras eternas. Um tesouro invisível. Água no espaço não é apenas curiosidade. Água é o recurso mais valioso fora da Terra. Ela pode ser derretida para consumo, purificada para sustentar uma base lunar, e com a tecnologia certa, separada em oxigênio e hidrogênio. Oxigênio significa ar respirável. Hidrogênio significa combustível de foguete. A mesma substância que cai da sua torneira é a chave para viagens pelo sistema solar.
O Polo Sul da Lua é especial porque combina duas raridades. Nas bordas das crateras, alguns picos recebem luz solar por longos períodos, ideais para gerar energia com painéis solares. No fundo das crateras, o frio extremo preserva gelo há bilhões de anos. É como ter uma bateria natural de energia em cima e um reservatório congelado de recursos logo abaixo. Para quem pensa em exploração séria, isso significa um ponto ideal para montar uma base. Energia quase contínua, água para consumo, oxigênio e combustível lado a lado. Assim, a Lua deixa de ser parada fotográfica e passa a ser um posto avançado, um ponto de apoio para abastecer naves e testar como viver fora da Terra por longos períodos. Talvez pareça distante da sua realidade, mas imagine um acampamento em lugar hostil. Hoje, cada missão carrega tudo da Terra: água, ar e combustível, como uma mudança completa. Se for possível usar o gelo lunar, a Lua vira uma espécie de mercado local de recursos espaciais, reduzindo custos e permitindo missões que hoje seriam inviáveis. É por isso que tantas agências e empresas apontam seus mapas para a mesma região. Não é coincidência, é convergência de interesse científico, econômico e estratégico. Quem se estabelecer primeiro no Polo Sul conquista a vantagem de aprender antes, errar antes e dominar a tecnologia necessária para sobreviver nesse ambiente brutal. Existe ainda um detalhe pouco comentado. Esse gelo pode guardar pistas antigas sobre a história da água no sistema solar, incluindo a origem da água dos nossos oceanos. Estudar esses depósitos congelados é como abrir um cofre que ficou fechado por eras inteiras, registrando impactos de cometas, atividade solar e mudanças no clima lunar. Na ficção científica, a descoberta de um recurso raro num mundo distante sempre desencadeia disputa, intriga e risco. Na realidade, o gelo do Polo Sul lunar já começou a provocar algo parecido, de forma silenciosa. Cada nova missão de mapeamento, cada sonda enviada, é um passo para definir quem terá acesso privilegiado a esse ouro branco congelado na escuridão. Enquanto essa disputa se intensifica, a visão da Lua muda. De simples farol romântico no céu, ela passa a ser vista como depósito, laboratório e talvez o primeiro lugar onde a humanidade vai testar, de verdade, se consegue viver longe da Terra. Mas para entender o que podemos encontrar lá, é preciso compreender que tipo de história geológica a Lua vem guardando em silêncio desde o início do Sistema Solar. A Lua é o lugar mais próximo de nós onde o tempo quase parou. Enquanto a Terra apaga cicatrizes com chuva, vento e movimento de placas tectônicas, a superfície lunar guarda crateras, rochas e poeira quase intactas por bilhões de anos. Cada marca no solo é um fragmento da história do Sistema Solar, um registro de impactos e explosões que moldaram os planetas e as luas que vemos hoje. Quando uma rocha espacial atinge a Terra, muito se perde. A atmosfera queima parte do material, o clima desgasta, o solo se renova com o tempo, e a memória se apaga. Na Lua é diferente. Não há ar significativo, não há chuva, quase não há mudança. Crateras antigas continuam ali, como cicatrizes abertas, esperando para ser lidas. As amostras trazidas por missões anteriores mostraram que a Lua é feita de material parecido com o manto da Terra, reforçando a ideia de um impacto colossal no passado remoto. Esse grande impacto teria lançado material ao espaço, que depois se juntou e formou o nosso satélite. Em certo sentido, a Lua é um pedaço congelado da própria Terra, exposto no vácuo. Agora, missões recentes e futuras buscam ir além dos locais clássicos de pouso. A meta é explorar regiões mais antigas, o lado oculto, o Polo Sul e áreas com composição diferente. Cada novo núcleo de rocha, cada grão de regolito pode trazer pistas sobre a formação da Terra, variações na atividade solar e fluxos de radiação que atingiram o sistema solar interno. Pense na Lua como um grande arquivo, mas sem organização. Tudo está jogado pelo chão, em camadas sobrepostas de poeira e pedra, misturando eras diferentes. Para decifrar essa história, os cientistas analisam a idade das rochas, a presença de elementos químicos e até sinais deixados por vento solar e micrometeoritos. O lado oculto é um território pouco explorado, mas crucial. Ele recebe impactos diferentes,
tem crosta mais espessa e pode revelar por que a Lua não é igual em todos os lados. Há interesse especial em bacias de impacto gigantes, que registram eventos tão violentos que podem ter influenciado a própria história da Terra jovem. Ao estudar esses ambientes, cientistas estimam quando grandes chuvas de asteroides ocorreram no passado. Isso ajuda a entender períodos em que impactos foram mais frequentes e perigosos para planetas como o nosso. Curiosamente, essas mesmas épocas podem ter trazido elementos essenciais para a vida, como água e compostos orgânicos. Quando você ouve falar em exploração lunar, pode parecer apenas aventura distante, mas há algo muito prático. Conhecer a história de impactos, radiação e mudanças solares ajuda a proteger satélites, estações espaciais e até a Terra de futuras ameaças cósmicas. Ao entender o passado guardado na Lua, ganhamos ferramentas para prever riscos no futuro próximo e nos defender melhor. Esse papel de arquivo não termina na história de rochas. O gelo escondido nas sombras eternas do Polo Sul também registra eras diferentes, impactos de cometas e mudanças na iluminação. É como se o satélite guardasse, em forma de gelo e poeira, capítulos que nunca foram lidos sobre a evolução do sistema solar interno. Essa coleção de pistas científicas transforma a Lua em algo bem mais inquietante do que um simples ponto brilhante no céu. Ela se torna um espelho do que pode ter acontecido em outros mundos e um manual sobre como sistemas planetários nascem e sobrevivem. E é justamente essa combinação de arquivo geológico e laboratório natural que conecta a Lua à nossa própria história de habitabilidade e ao futuro da vida fora da Terra. Em 2001, uma odisseia no espaço. Um monólito negro é encontrado enterrado sob o solo lunar, emitindo um sinal enigmático quando a luz do Sol o atinge. É uma presença impossível, perfeita demais, que transforma a Lua em um ponto de vigilância cósmica. Na realidade, não há qualquer evidência de artefatos alienígenas na superfície lunar. O que existe são rochas, poeira, crateras e gelo. Mas o sentimento de que a Lua guarda segredos continua verdadeiro. O medo dessa cena não vem só do objeto misterioso, e sim do que ele sugere. A sensação de que não estamos sozinhos e de que algo nos observa há muito tempo. Na ciência real, esse papel é assumido pela Lua como arquivo geológico. Ela não nos vigia, mas registra tudo o que acontece ao seu redor, sem apagar. Em vez de monólitos, encontramos crateras que nunca viram luz tubos de lava, gigantes variações estranhas de gravidade. Nada disso envolve tecnologia alienígena, mas tudo isso aumenta a estranheza do nosso satélite. Em Ad Astra, a Lua aparece como rota comercial e campo de disputa. Bases nos polos, corredores perigosos, turismo espacial e piratas em rovers criando um velho oeste no vácuo. A ação é exagerada, mas a ideia de conflito por infraestrutura faz sentido. Hoje, tratados evitam reivindicação territorial direta, mas já existe debate sobre mineração, uso de recursos e responsabilidade sobre áreas exploradas. O conflito real é político, econômico e tecnológico. O medo atual não é o de ser atacado por piratas armados em crateras, e sim o de uma competição silenciosa por recursos. Decisões tomadas longe do olhar público podem definir quem terá acesso ao gelo, as melhores posições e as rotas orbitais mais valiosas. Em vez de armas visíveis, o conflito gira em torno de contratos, tecnologia e influência internacional, moldando o futuro da Lua de forma discreta. For All Mankind mostra outro tipo de medo. A Lua ocupada de forma permanente, bases, rotinas, conflitos pessoais e políticos sob um céu negro absoluto, onde qualquer erro de ar, energia ou proteção pode ser fatal. É perturbador justamente por ser plausível. Embora seja uma realidade alternativa, muitos conceitos ali são tecnicamente possíveis. Bases modulares, uso do regolito como proteção e ampliação gradual de instalações já são estudados por agências espaciais. A ficção não explora todos os detalhes dos riscos, mas a ciência deixa claro: poeira abrasiva, radiação, micrometeoritos e isolamento extremo formam uma combinação implacável. Cada caminhada é um risco calculado, cada falha de vedação, uma ameaça mortal. Juntando essas três obras, vemos a Lua como mistério cósmico, campo de disputa e início da vida fora da Terra.
A realidade toca um pouco em cada uma, sem cair nos exageros. A fronteira entre ficção e realidade fica mais fina quando percebemos que a Lua está se tornando um lugar estratégico de verdade, povoado por sondas, planos de missões tripuladas e projetos de base. O avanço acontece por meio de testes, estudos de gelo e negociações sobre leis espaciais. E não só em cenas dramáticas de cinema, mas o suspense é tão real quanto... Quando se fala em retorno à Lua, muita gente pensa apenas nos Estados Unidos, mas o tabuleiro atual é bem mais cheio. Várias nações e empresas privadas já colocaram datas, foguetes e até locais desejados na superfície lunar. A Lua virou um alvo compartilhado, porém com objetivos bem diferentes, que vão de ciência pura à demonstração de poder e busca de recursos. Os Estados Unidos lideram o programa Artemis, com a meta de levar astronautas de volta à superfície lunar, desta vez no Polo Sul. A ideia é montar uma presença sustentada, com módulos de superfície, veículos e uma estação em órbita chamada Gateway. A Europa participa como parceira, fornecendo módulos e tecnologias, o que abre caminho para astronautas europeus também caminharem no solo lunar em missões conjuntas. A China traçou um plano ambicioso para pousar taikonautas na Lua até 2030, focando o Polo Sul. O objetivo é explorar gelo, testar tecnologias de longa duração e preparar uma futura estação de pesquisa internacional. O país desenvolve o foguete Longa Marcha 10, a nave tripulada Mengistu e o módulo de pouso Lanyi, com protótipos e testes de motores em andamento. A Índia fortaleceu sua posição com uma missão bem-sucedida, perto do Polo Sul, e discute novas missões e colaborações para explorar e usar recursos lunares. O Japão, por meio de sua agência espacial, investe em robôs, módulos e sistemas de energia, atuando como parceiro em missões internacionais e potencial fornecedor de tecnologia para bases. A Rússia mantém planos de retorno com missões lunares e fala em presença humana no futuro, embora ainda precise consolidar pousos bem-sucedidos. Empresas privadas entram oferecendo transporte, robótica e serviços de carga lunar. Todos falam em ciência e cooperação, mas disputam liderança, contratos e posições estratégicas, numa corrida que ninguém assume abertamente como corrida. Por trás dessa diversidade de bandeiras, quase todos miram os mesmos alvos: regiões com gelo, boa iluminação solar e potencial para bases, em especial o Polo Sul. Se tanta gente poderosa converge para o mesmo ponto, fica claro que o jogo real está apenas começando. E o próximo passo polêmico é transformar plano em pouso de verdade. Quando se fala em pousar humanos de novo na Lua, a China surge com cada vez mais força. O país declarou a meta de colocar taikonautas na superfície lunar até 2030, mirando diretamente o Polo Sul e seus depósitos de gelo cobiçados. Esse plano não é só discurso, envolve foguetes, naves, trajes e testes concretos, montados em um cronograma apertado para a próxima década. O foguete Longa Marcha 10 está sendo desenvolvido para levar cargas pesadas e missões tripuladas em direção à Lua. A nave Mengistu transportará a tripulação, enquanto o módulo Lanyi será o responsável por pousar e decolar da superfície. Protótipos desses veículos já foram exibidos, e testes de motores e estágios em solo confirmam o avanço do programa, passo a passo. Ensaios de pouso e decolagem em gravidade simulada usam torres de queda e plataformas especiais para imitar por instantes a gravidade lunar, afinando sensores e pernas de pouso. Novos trajes lunares, projetados para caminhadas no terreno acidentado do Polo Sul, foram apresentados com camadas de proteção e maior mobilidade para exploração. O plano prevê 2 lançamentos. Primeiro, a nave Mengistu com a tripulação. Depois, o módulo Lanyi para a mesma órbita. Lá em cima, acontece o encontro e a acoplagem dos dois. 2 taikonautas descem à superfície, enquanto um permanece em órbita. Na Lua, eles exploram com um rover, coletam dados e testam tecnologias para futuras bases. Essa missão serve como ensaio para uma estação de pesquisa lunar proposta pela China com parceiros. A ideia é construir, aos poucos, uma base modular perto do Polo Sul, capaz de abrigar equipes por períodos mais longos. Se esse roteiro se cumprir,
veremos as primeiras pegadas chinesas em uma região da Lua onde ninguém jamais esteve, iniciando uma nova fase da presença humana no espaço. O Polo Sul da Lua parece um deserto eterno, mas é exatamente o contrário. Sob a escuridão de crateras que nunca veem o Sol, escondem-se depósitos de gelo preservados há bilhões de anos. É água antiga, intocada, guardando a memória do sistema solar primitivo e, ao mesmo tempo, prometendo algo bem prático: sobrevivência humana fora da Terra. Esse gelo pode ser transformado em oxigênio e hidrogênio, virando ar e combustível. De repente, o Polo Sul deixa de ser um fim de mundo e vira um posto de combustível cósmico, um ponto de apoio para viagens mais profundas. Algumas áreas próximas ainda recebem luz solar quase constante, oferecendo energia mais estável para painéis, algo raro na superfície lunar. Do ponto de vista científico, esses depósitos congelados são cápsulas do tempo. Eles podem conter pistas sobre a origem da água terrestre, o papel de cometas e asteroides e a evolução da radiação solar. Cada amostra retirada dali é um pedaço da história da Terra e dos planetas vizinhos, algo impossível de obter apenas com rochas terrestres. Várias missões recentes já mapeiam essa região, medindo quantidade, localização e pureza do gelo para planejar futuras operações. Ninguém quer perfurar um recurso valioso sem entender antes o que está em jogo. Esse interesse concentrado transforma o Polo Sul no endereço mais disputado do sistema solar, com cronogramas se sobrepondo e olhos atentos a cada pouso. Nos filmes, a Lua parece um grande cenário, silencioso, quase limpo. Na realidade, é um ambiente hostil em todos os níveis. Não há ar, nem atmosfera para bloquear a radiação e micrometeoritos. A temperatura varia de calor extremo a frio letal, e qualquer falha em um traje ou módulo pode ser o último erro de uma missão. A poeira lunar é um inimigo subestimado. Grãos minúsculos, afiados, eletrostaticamente carregados, grudam em tudo, arranham visores, danificam juntas de trajes e irritam vias respiratórias se entrarem num habitat. A radiação, sem campo magnético protetor, atinge a superfície com partículas energéticas e raios cósmicos, aumentando o risco em estadias longas. Projetos de bases incluem cobrir habitats com regolito ou usar túneis de lava naturais para se proteger, quase como se precisássemos nos enterrar para sobreviver. A gravidade reduzida enfraquece ossos, músculos e afeta o corpo de formas que ainda estamos começando a entender, exigindo exercícios e cuidados constantes. O isolamento extremo e a dependência total de sistemas artificiais pesam na mente. Confinamento prolongado exige preparo psicológico tão sério quanto o técnico. E diferente da Terra, não existe resgate rápido. Qualquer solução precisa estar lá, pronta ou improvisada com os recursos locais. Quando alguém fala em colonizar o espaço, a imaginação corre para Marte, mas o primeiro grande passo será na Lua. Ela está a poucos dias de viagem e permite retorno mais rápido. A Lua será o campo de provas para suporte de vida, extração de recursos, proteção contra radiação e convivência em ambientes claustrofóbicos. Energeticamente, decolar da Lua é muito mais barato do que decolar da Terra. Se conseguirmos produzir combustível com gelo lunar, missões para Marte e além ficam mais acessíveis. O lado oculto pode abrigar radiotelescópios, observando o universo sem interferência da Terra e revelando sinais antigos, de quando as primeiras estruturas cósmicas surgiram. Um dia, quando olharmos para trás, talvez fique claro que o verdadeiro ponto de virada não foi Marte, mas esse retorno silencioso à Lua. Ela sempre esteve lá, mas só agora tratamos aquele mundo frio como o primeiro teste sério para saber se conseguimos viver fora da Terra. Então pensa, você encararia viver em um lugar sem ar, sem céu azul, contando cada gota de água e confiando a sua vida inteira em máquinas e paredes metálicas finas? Se esse mergulho no lado sombrio da Lua te fez enxergar o nosso satélite de outro jeito, aproveita e já deixa o like agora. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim, cada novo passo dessa corrida espacial chega até você em primeira mão. E se hoje falamos sobre o retorno para a Lua, no próximo vídeo vamos encarar outra ameaça vinda do espaço, bem mais próxima e imprevisível. O dia em que o Sol pode desligar nossos satélites. O que realmente acontece quando uma tempestade solar
atinge a infraestrutura que mantém a nossa civilização conectada? Você está preparado para descobrir como uma explosão no Sol pode mexer com energia, internet, navegação e com a sua rotina aqui na Terra? Então se prepara e volta no próximo episódio. O dia em que o Sol desligar nossos satélites. O que acontece de verdade?